mesmo. Uma dúvida que eu tenho é assim, o narcisista, ele faz a coisa pensada, por exemplo, é maldoso? Tem maldade envolvida aí nessas atitudes? Ou é porque vamos supor, é algo ali enraizado, hereditário, e que a pessoa só vai sendo guiada por esse comportamento ancestral, vamos dizer assim, dela? Ou será que... Ou será não? Ou ela arquiteta a mesma coisa e faz a risadinha do homem? É porque ninguém acredita que ele é mau. Caralho. Entendi. Todo mundo pensa assim, não, ele não sabe. Cara, eu recebo demais essa pergunta. Mas ele sabe? Eu consigo ajudar? E como psicanalista, eu já arrumei muita encrenca com psicanalistas. Inclusive, o dono da minha escola, que eu amo de paixão, que é o dono da escola onde eu estudei, que é o Carlos Mussato. Amo aquele homem, de paixão. Ele falou uma vez pra mim, falou assim, como que você vai dizer que você vai abandonar uma pessoa? Psicanalista não abandona ninguém. Eu falo, não, eu não tô falando que eu vou abandonar. Eu tô falando que a vítima tem que abandonar, porque se ela não abandonar, ela vai entrar em depressão. Ela vai querer tirar a própria vida. Cara, até hoje não teve uma paciente que eu atendi que não tenha chegado na primeira sessão e dizendo assim, ó, eu tô pensando em tirar minha vida. Que isso? Esse é o estágio inicial. Inicial? Pensar em tirar a vida? Quando ela chega pra terapia, ela quer tirar a vida. Porque ele rouba tudo da pessoa. E aí eu já sei, tá num relacionamento com um narcisista. Então assim, ele sabe que ele é narcisista? Como assim narcisista? Narcisista é você. É assim que ele se comporta. Então, a gente precisa talvez, para as pessoas poderem entender, voltar um pouco no tempo, para explicar de onde surge esse negócio. Sim. Não existe uma resposta tão clara. Onde começa o narcisismo? Para a psicopatia existe. É genético. Sim. E aí tem uma série de fatores sociais e culturais que reforçam, mas 70%, 80% é genético. Isso a psiquiatria já conseguiu comprovar. Do narcisismo, eu já li tanta coisa a respeito disso, já vi tanto estudo, nenhum é conclusivo. Ninguém vai dizer assim, ó, é aqui. Então, como ninguém diz é aqui, com base em tudo que já disseram, sim, eu posso dizer onde eu acho que começou. O Freud traz uma teoria que eu acho bem interessante, que ele diz assim, ele separa o desenvolvimento da nossa psique na questão do desenvolvimento psicossexual da criança. Fase oral, as 3 básicas aí, são algumas, são 5. Fase oral, fase anal e fase fálica. Isso acontece do 0 aos 7 anos de idade. Do 0 aos 7 anos de idade, você, eu, a Vitória, o Pedro, todo mundo que tá aqui, nós experimentamos todas as sensações da vida de um ser humano. E pela primeira vez. Então, do 0 ao 7, na verdade, depois Jung vai falar que não, é desde o ventre, desde que fecundou o óvulo, já tem memória. Sim. Então, desde que fecundou o óvulo, eu já tenho uma memória inconsciente. Certo. Ali, eu crio verdades. Eu crio verdades absolutas. Muita gente vai chamar de crença. Não é trauma. É Sim, verdade absoluta. você acredita ali. Sentiu a primeira vez, a partir dali, você passa a viver uma vida inteira buscando sentir de novo aquilo. Que doideira. Por isso que muita gente chega na clínica e que fala assim, eu não sei de onde vem a sensação de que eu não fui amado. Quando eu volto na infância, é lá. Ela tem marido ou esposa, tem filho, tem Deus, tem tudo e não se sente amada. Porque tem uma verdade absoluta lá em que ela precisa sentir de novo aquela sensação de não amor. Aí muita gente vai lá e destrói, larga do marido, trai a esposa, abandona amigo pra viver a busca daquela rejeição. Então, nossa, velho. Pessoas que têm a... Fala, depois eu falo. Você vai me interrompendo aí que eu vou me alongando. Pessoas que têm uma fixação na fase anal, por exemplo, que vai se dar... Depois eu volto na oral, que é a primeira. Na fase anal, que é dos 2 até 4, 5 anos de idade, o que a criança começa a experimentar na fase anal? Controle. É quando a criança tá começando a falar um pouquinho, andar. E você já viu criança que com 3 anos, 4, chega lá no papai e fala assim, pai, vem ver o que eu fiz. Vai lá na privada. O pai tem que olhar para aquele cocôzão e ainda falar assim,
Nossa! Toda criança fez. Ou quando ela faz aquele cocô fedido, o que que ela quer? Quer que o pai faça. Nossa, que fedozão! Ela quer que aquela obra dela seja admirada. Puta. Além disso, o que que começa a acontecer nessa fase? Tá com vontade de desistir? Calma, segura. Ela começa a aprender nessa fase que quando ela controla o seu esfíncter ou o seu xixi, ela é amada. Então, quando ela controla a si mesma, ela é amada. Se nessa fase há um desequilíbrio, eu crio as pessoas procrastinadoras, controladoras, ciumentas. Daí vem esse controle, as muquiranas, né? Que não gostam de gastar dinheiro. Porque ela entende que quanto mais ela segura, ela faz algo maior e aí ela é admirada. Daí vem essas pessoas, as masoquistas, vem todas essas neuroses. Porque ela passa a querer viver aquela sensação do filho. Essas pessoas precisam de validação, controle. Então, nessa fase. Da fase fálica, nem vou me alongar muito, mas na fase fálica é onde a criança começa a perceber que o pipi fica duro. A menina, já com 5, 6 anos, muita gente fala, não, é criança, é pura, é inocente. Na questão da malícia. Mas na questão do órgão sexual, muitas crianças já têm prazer nessa fase. Se uma criança escuta pai e mãe fazendo sexo ou é exposta à pornografia, aí surgem os pedófilos. Aí surgem as pessoas que vão ter perversões. Sabe aquela pessoa que gosta de ir no cemitério pra transar com o morto? Aí surgem as pessoas que... Sabe, eu gosto que façam xixi em mim, que façam cocô em mim. Essas perversões, eu já tive pacientes que gostavam, só que tava fazendo mal, né? De que defecassem em cima. Voltamos. Sabe onde tava o problema? Você vai ficar bobo. Quando ele tava no ventre da mãe ainda, nem foi na fase fálica o problema. A mãe teve aquele problema que... O bebê faz cocô no ventre. Tem um nome isso, eu não me lembro. Tô ligado, mas eu sei o que é. Cara, ali, essa criança introjetou um sentimento de que estar no meio do cocô era prazeroso. Passou a vida inteira, já tinha tido vários problemas de saúde por misturar sexo e fezes. E veio pra mim com isso. Voltamos. Aí que ele descobriu que ele teve isso. E ninguém acredita. Tô ficando doido. Quando ele descobriu, que o Freud chamava isso de trazer do inconsciente pra luz. Quando ele descobriu esse negócio, nunca mais ele fez. Passou a ter nojo. Pra luz, o negócio passa a ter nojo. Não é uma regra. Muitas vezes eu trago pra luz, pra vida do paciente, o que tá no inconsciente dele, e ele não consegue se libertar. Com o narcisismo acontece isso. Puta, velho. Mas, nesse caso, o paciente, quando ele descobriu de onde estava, o choque foi tão grande que relacionou as duas coisas que ele passou a ter nojo. Curou. Nossa. Curou a perversão. Aí você fala, narcisismo. Ó, tudo isso pra falar do narcisismo. É complexo, porque o narcisismo, aí já eu falo que é a minha teoria. Lá na fase oral, que pra mim é a mais importante de todas. Quando a gente nasce, nós nascemos num trauma. Dói pra caramba nascer. É ruim, não é gostoso. Imagina que você tá lá na barriga da sua mãe. Quentinho de boa. E o momento mais narcísico da vida de um ser humano é na barriga da mãe. Imagina, ventre, quentinho. Você não precisa comer porque chega tudo aqui pelo cordão umbilical. Se o bebê tem vontade de alguma coisa, ele faz uma bagunça hormonal no corpo da mãe. Aí a mãe tem vontade de comer manga na época de melancia na época de manga, algodão doce no meio do mato. Porque ele entende que aquele ser, todo aquele sistema... Pertence a ele. Pertence a ele e vive por causa dele. Mano. E quando ele escuta alguma coisa, é alguém falando assim, oi meu amorzinho, como é que você tá? Papai tá aqui. Então, todas as o corpo se mobiliza para atender. Aquela é a fase mais narcísica do ser humano. Tudo existe por minha causa. Quando que isso é quebrado? Quando que esse narcisismo é quebrado? Porque narcisismo, o transtorno, nada mais é do que ausência ou a pessoa que não consegue lidar com frustração. Tá. Quando que esse narcisismo começa a ser quebrado? Quando nascemos. Primeira frustração do bebê. O músculo empurrando, sai daqui.
Vaza, vai pro mundo. Expulsando. Eu falo, ué, como assim? Esse lugar é meu? Primeira frustração. Aí a gente começa a separar quem vai ter neurose de quem vai ter psicose e quem vai ser narcisista, que tá no meio. Ali a gente começa a ter a questão do bebê que começa a falar assim, bom, eu vou sentar e chorar e falar ninguém me ama, neurótico. Ou eu vou olhar e vou falar assim, vou matar todo mundo, psicótico. É ali. Quando ele é expulso, nasce frio. Primeira coisa que o bebê sente. Sentiu frio, ele quer chorar. Rasga o esôfago. Porque aquele ar entra rasgando tudo, dor. Aí ele começa a chorar, dor no ouvido. Porque ele tá ouvindo e não ouvia. Luz, só dor. E ainda vem um médico, encobre ele com uma coisa que ele nunca sentiu, né? Ou uma parteira, que seja, e leva pra longe de onde ele tava. Todo ser humano vai sentir um vazio ao longo de toda a sua vida que nunca vai ser curado. Que é o vazio desse trauma. Ah, você tá zoando. Faz muito sentido, mas eu tô impressionado, eu tô besta aqui, pera aí. É o vazio desse trauma. Por isso que às vezes a gente tá em casa assim, não tem razão. Puta tristeza. Nossa, que negócio. Cara, muitas vezes é essa sensação de não acolhimento Que é isso? que nos visita. As religiões vão chamar isso da expulsão do paraíso. Quando Adão e Eva é expulso do paraíso, é bem. E aí a religião judaica, cristã, vai dizer que o vazio que nos visita é porque nós estamos distantes do paraíso. Nós podemos trazer numa situação muito mais simbólica aí, né? De que o paraíso para nós podia ser o ventre. Isso que eu ia falar. Né? E aí nós somos tem que voltar expulsos. Não dá. Vai ter que... Aí, nessa fase que a gente tem o psicopata e o narcisista, porque não se sabe por quê. Nessa hora, eles olham, eles criam já ali uma psicose do tipo assim, vou matar todo mundo. É ali. Vou fazer todo mundo pagar o que estão fazendo comigo. Ele transforma aquele sentimento de rejeição em vingança. Isso não é explicado por quê. É isso. Não se sabe. Não se sabe. O porquê que alguns, na psicopatia, questão genética. No narcisismo, não se sabe. A minha teoria é que eles escolhem ser assim, já desde essa fase. Muito depois que vai piorar na relação com a mãe. Então, nós neuróticos, bons neuróticos, graças a Deus, a gente ficou carentinho nessa fase. Quando começa a consertar, ali todo mundo pensou, estão querendo me matar, estão querendo me matar, alguém me salva, estão querendo me matar. É isso que o bebê tá gritando. Quando que a gente pensa que não querem nos matar? Quando o médico entrega o bebê pra mãe, ele sente de novo a mesma temperatura que ele estava até então. E aí ele sente um cheiro e uma voz que acalenta. E ele tá com dor no estômago. Aí a mãe já coloca ele aqui, ensina ele a mamar. E aquele líquido quente sacia ele. Aí ele pensa assim, o mundo quer me matar. Não é tão consciente esse negócio. Eu tô sendo... para as pessoas entenderem melhor. Que senão vão falar aqui que eu tô... tô viajando aqui, né? É. Ele tem a sensação de assim, o mundo quer me matar. Mas essa mulher não. E aí ele gruda nessa mulher. Vocês já viram, né? O bebê chora no colo de todo mundo. Pôs no colo da mãe, sossega. Porque ali é primeiro amor. Ali ele aprende a amar. Tem maldade, sim, mas tem bondade nesse mundo. Por isso que é a fase oral. Ele aprende que o amor chega pela boca. Narcisista não mamou. Ele rejeita a mãe ali. Você entende? Meu filho não mamou, tô preocupado agora. Não. Vou expulsar embora da minha casa, cara. Cara, é tão complexo esse negócio que eu também não mamei. Eu fui descobrir depois. É mesmo? É. Mas eu tô no campo. O seu filho, no caso, né? Quem não mamou, tá ali no campo do narcisista. Que aí nós vamos entender. Toda essa explicação daqui a pouco vai fazer mais sentido, porque nós vamos descobrir que quando você rejeita a mãe ou é rejeitado nessa fase oral, que é a fase que eu aprendo que é amor se dá pela boca, aí criam uma figura que é extremamente conhecida hoje em dia, que é o dependente emocional. Dependente emocional dessa fase oral é facinho de reconhecer. Fuma, prazer pela boca.
Segurança. Rói unha. É o bebê. O bebê Sim. fica com a mãozinha aqui na boca quando tá no ventre. Que mais? Vou ver se eu tenho. Bebe. Todo prazer pela boca leva a pessoa a ser dependente. Todo mundo que é dependente é da fase oral. Ah, pode ser maconha, pode ser... Tudo que entra pela boca. Inclusive as pessoas que falam muito. Porque existe uma libido aqui enquanto a gente tá falando. Então, nós somos da fase oral. Foda. Só que assim, ó. Vamos supor que você e eu fomos rejeitados nessa fase oral. Isso gerou um vazio. Conta mais. Esse vazio, Tô gostando. que foi a minha fase, minha mãe me contou depois, quando eu fui pra terapia. Que eu não peguei peito de jeito nenhum. Aí ela foi lá, comprou leite de vaca, ferveu e me deu. Olha o jeito que eu fiquei. Eu não amei. Ela falava, você dormia 12 horas. Eu falei, mãe, você tava me matando. Cara. Criança não pode beber leite de vaca nessa fase, né? Mas enfim. Esse vazio da fase oral para nós neuróticos nos fez coitadinhos. Ai, tadinho de mim. Ai, eu queria um amor. Ai, como eu queria alguém. Cadê? Olha, Sabe o que você tá Pedrão. buscando? A mãe. Nossa. Você tá buscando o amor de mãe. Ai, olha só, olhou feio pra mim. Aí surgem os ansiosos, socialmente falando. Os ansiosos mesmo, as pessoas que têm ansiedade. Os depressivos. É aí, Doideira, porque velho. todo esse vazio te faz se sentir rejeitado. E os neuróticos, nós bons neuróticos, Que doideira. pegamos essa rejeição e queremos ser notado como? Igual um bebê. Chorando. Aí surgem os sertanejos, inclusive, lá de Goiânia. Tudo narcisista. Não, esses são os neuróticos. Neurótico. Esses são os os sofrências, surgem aí. Caralho, mano. Porque eu quero ser ouvido, quero ser notado. Você, eu, certamente temos fixações que o Freud chamava nessa fase. Eu quero ser notado. Os artistas surgem. Mano. O Freud tem um livro dele, Mal-Estar da Civilização, que ele dizia assim, ó. Se eu pegar, na época, né? Ele falava muito de Chopin, ele falava muito dos artistas da época lá, né? Sim. Se fizer terapia, para de produzir arte. Porque todo artista tem o lado, tem a fixação na fase oral. Então, ó, você, eu, como bons neuróticos que somos, a gente sentiu esse vazio. Aí eu tenho dois caminhos. O lado da depressão, da dependência emocional, ou eu tenho o lado, ainda falando do neurótico, eu tenho o lado de pegar tudo isso e sublimar. Eu transformo isso em arte. Eu transformo isso numa habilidade de comunicação, Nossa, eu um faço isso quadro, pra cacete. fazer música. Eu faço isso pra cacete. Eu projeto essa energia. Neurótico vai fazer isso. Sou neurótico, então. Tá definido aqui. E que bom. Pode anotar. E é muito bom. Narcisista. Bom, no outro campo tem o psicótico, que surge nessa fase. O psicótico, ele não lida bem com essa rejeição. Antes só de ser psicótico, eu fiquei com uma curiosidade ali, Ah. porque eu me identifiquei ali, né? Lógico. Essa questão que você falou do oral ali, vamos supor que eu mamei. Eu amamei, né? Na peitão da minha mãe, as peitiolas dela lá, eu suguei tudo. Mas e aí, onde que entrou, então, quais são outras coisas que pode ter causado essa parte minha psicótica, né, que você falou? A primeira neurótica, né? Neurótica. Então, eu tô falando... Eu falei do mamar, mas tem várias coisas que são prazer da criança naquela fase oral. Você já viu que do 0 até 1 ano, 2 anos, a criança tudo leva à boca? Sim. Porque pra ela o mundo é a boca. Sim, é verdade. Ela sente o mundo pela boca. Então, essa criança, o trauma que ela viveu nessa fase, ela fica fixada nessa fase. Então, imagina que uma criança, o pai foi embora, os pais se divorciaram nessa fase. Tá. Vai gerar um vazio. Mas não teve nada com a boca. Não foi mamar, não foi mamadeira, não foi nada. Mas ela tá nessa fase. O trauma foi tão grande na fase oral que ela fica fixada ali. Enquanto ela não resolver o problema dessa fase, ela nunca vai ser um ser humano completo. Caceta, Ela tem que voltar lá e resolver. É isso que a gente faz na clínica. Nessa fase, o pai morre. Ele vai ficar fixado naquela fase. Eu tenho pacientes, por exemplo, que tiveram problemas na fase fálica. Na fase fálica, que é ali dos 6, 7 anos em diante, o irmão morreu e teve que ficar vendo o irmão na UTI.
Cara, gerou um problema sexual que a pessoa até hoje não consegue ter orgasmo. Porque é a fase que ela tá vivendo. Entendi, Descoberta caceta, entendi. sexual. Então você trava. Nossa. Ou como outra paciente que na fase anal, né? Na fase que ela tá descobrindo o esfíncter, descobrindo o autocontrole, o controle emocional e tudo mais. Naquela fase, o irmão morreu. Ficou fixada ali e até hoje é uma pessoa que não consegue ter prazer em chegar e comprar uma roupa, porque ela sente que ela tem que segurar todas as emoções. Que Você vai lá, você resolve isso, daí você liberta a pessoa. foda. Então, tudo que acontece nessa fase do 0 aos 2 anos, da fase oral, é aí que surgem psicopatas e surgem narcisistas. Do 0 aos 2 anos, então você teve lá os neuróticos que vão passar a vida sofrendo, reclamando e fazendo música sertaneja, sofrência, né? Eu fiz, hein? Ou os artistas e tudo mais. Você fez também? Também, várias músicas sertanejas, várias músicas românticas, várias músicas de tudo. Você é louco, eu sou esse cara aí. Fase oral. Esse Vamos cara lá. sou eu. Os românticos surgem aí. Puta. O psicopata, vamos pro lado da psicose, que são os psicopatas, os esquizofrênicos, tudo que tá aqui é psicose. Narcisista já a gente inclui na conversa. Olha Boa. que longa essa resposta. Cara, o psicótico surge aí porque, assim, quando ele é rejeitado ou quando acontece qualquer problema do 0 aos 2 anos de idade, não se sabe por quê. Ele vira a chavinha pra fantasia. Que é o esquizofrênico. O esquizofrênico ouve vozes, ele vê coisas. O psicótico, o psicopata, ele ouve vozes que manda fazer. E aí ele zera zero empatia. Por que o psicopata é 0, 0, 0 empatia? Onde que você aprende a amar? Fase oral. Ali ele nunca vai mais aprender a amar. Mano. Então, se ele não aprendeu ali, esquece. Você não ensina o psicopata a amar. Não vai. Você pode dar remédio, você pode... Não, acabou. O tratamento para um psicopata é remédio, os psiquiatras vão dizer melhor do que eu isso, para baixar aquele nível de atividade dele e deixar ele meio paradão. Psicopata é isso. Tô ficando doido. Pronto. E aí você tira ele da sociedade. É o que aconteceu lá com o Ted, que tem até o documentário na Netflix, a Suzane. Então, essas pessoas... Você já viu a entrevista da Suzane com o Gugu? Não. Vi Cara, tipo assim, algumas coisas assim, mas não aquilo lembro. É uma aula de psicopatia. Não, pra você então que estuda a parada deve ficar besta, né? Tem uma fase que o Gugu pergunta assim, ela conta tudo que ela fez e ela conta olhando aqui. O psicopata sempre olha aqui, ó. Olho no olho. Sim. Se você entrevistar um psicopata um dia e ficar aqui, ó, uma pessoa, Não. cara, é narcisista ou psicopata, a chance é muito grande. Porque nós, neuróticos, a gente busca na memória, a Sim. gente vai pra fantasia, pro sinestésico, normal. O cara só fica aqui assim. O cara que aqui, ó, ele tá tentando te seduzir. Ela, num determinado momento da entrevista, Já vi, já assim. o Gugu pergunta assim, você não se arrepende do que aconteceu? Do que você fez? Ela falou assim, claro que me arrependo. Aí ele fala, por quê? Aí ela faz, olha o que aconteceu comigo. Tipo, Ou seja, foda-se, não foram os pais que morreram com paulada. Olha o que aconteceu comigo, olha onde eu tô. O psicopata, ele vai nessa linha. não consegue Vieira. nem disfarçar, né? Não, é 0, 0. Por isso que eu digo, meu amigo, narcisista é pior que psicopata. Que? O narcisista, pra mim, ele é pior que o psicopata. Por quê, velho? Porque o psicopata, ele vai fazer isso. Você vai ficar muito claro pra ele de que assim, ó, olha o que aconteceu comigo. O narcisista, ele te lê e ele entrega exatamente o que você quer ouvir. Nossa. Então, nunca você vai pegar um narcisista. A não ser que você já tenha estudado muito o tema. E é difícil até pra quem estuda. E o psicopata, ele não tem ele é zero empatia, zero autorreflexão por uma questão genética. Então, assim, ó, se ele matar alguém, ele vai ver o sangue, ele vai tirar o coração, qualquer coisa, e ele vai dormir sossegado. Não vai ter nenhum momento de autorreflexão. Nossa, olha o que eu fiz. Não tem. Não é possível. Geneticamente. Não é possível. Narcisista. Ele vai chegar aqui, ele vai te manipular, ele vai te prejudicar, ele vai te trair. E em milésimos de segundos vai vir assim, ó. Puxa, olha o que eu fiz com o Du, mas ele mereceu. Ele tem essa autorreflexão. Só que ele escolhe
não ir por esse caminho. Ele se convence, né, que ele tava certo na parada. Por isso que, ó, se a gente separar psicóticos e neuróticos, o psicótico esquece, é genético, ele vai ter esse problema. Os neuróticos, os pobrezinhos, coitadinhos, que vão sofrer, que vão ter doença, depressão, vão ter alergia, rinite, sinusite, tudo isso vem de neurose. O narcisista, ele tá no meio. Ele se posiciona aqui, ó. A hora que eu quero, eu faço fantasia. A hora que eu quero, eu me faço de coitadinho. Ele vai nos dois campos, ele pisa nos dois. Por isso que é tão difícil as vítimas saírem. Porque em algum momento você olha e fala assim, mas é uma boa pessoa. Olha só, não, Du, imagina. O Vieira, não. Assim, ele tem os problemas dele. Ele faz mas ele é uma boa pessoa. É, porque ele quer ser naquele momento. Nossa, só que quando ele não quer ser... Agora você tá levando minha cabeça longe, irmão. Estamos lembrando de... Todo mundo tá lembrando de gente aí? Assim, alguém já identificou alguém? Levanta a mão, quem já? Eu não vou levantar não. É isso. Essa é a grande diferença do narcisista. Mano, conhecimento é muito bom a gente ter. E aí, num relacionamento amoroso, por exemplo... Sim. Eu vou te falar uma coisa. Quem nunca se apaixonou por um narcisista não sabe o que é amor. Não sabe o que é paixão. A melhor coisa que tem, uma experiência de vida, tipo saltar de paraquedas, conhecer a Torre Eiffel, namorar com um narcisista. É maravilhoso. O melhor sexo da sua vida vai ser com um narcisista. O melhor beijo da sua vida vai ser com um narcisista. A melhor experiência romântica vai ser com um narcisista. É isso. E se você abandonar, você vai ainda ficar, meu Deus, será que eu não tô errado? Por quê? Eu já passei por isso aí, hein? Você vai identificar o porquê. Me conta. Lembra que a raiz do neurótico, que é o dependente emocional, está lá na fase oral? Certo. A do narcisista também tá. Eles são parentes. A diferença é que um se faz de coitadinho e depende de alguém mais forte, o outro também é um coitadinho, ele sabe que ele é. No fundo, o narcisista se sente o pó do cocô do cavalo do bandido. Ele tem um vazio tão grande porque ele não teve aquele amor que ele achou que deveria sentir. Sim. Que daí ele cria a fantasia pra lidar com aquilo. De que eu sou grande, eu sou bom, eu sou o cara. O narcisista sempre é o mais inteligente, o mais charmoso, o que mais sabe tudo. Inclusive nas tragédias, as deles são sempre as maiores. As doenças são sempre as maiores. Então, só que os dois, tanto o dependente emocional como o narcisista, estão na fase oral, que é a fase do vazio, da inexistência de amor. Tá. Ou seja, ele sabe tudo sobre você. Aí que se eu sou uma pessoa que vou me relacionar com você, Edu, primeira coisa que vai acontecer no relacionamento com o narcisista. Via de regra, tá? Tem as suas exceções, mas tô falando na maioria das vezes. Primeiro encontro com o narcisista é maravilhoso. Primeira coisa que ele vai te dar, ouvido. Conta a sua história. Nossa, já vai te identificar inteiro, já vai te ler inteira, né? Ele tá te mapeando. Você vai contar, não, porque eu vim de lá de tal lugar, e minha mãe era assim. Ele, nossa, sério, mas com você... Nesse momento, não se iluda. Ele tá pegando todas as informações pra usar contra você. E aí você contou que nunca foi amado e que apanhava. Aí ele vai fazer o quê? Vai te dar toda a sensação de carinho, vai de amor. Aí você vai reclamar, por exemplo, que o seu ex ou sua ex não mandava mensagem e não fazia comida pra você. Ele vai te encher de mensagem. Vai chegar flor, vai chegar... vai resolver todos os seus problemas, vai pagar suas contas, vai te ajudar, vai dizer, ó, cheguei. A partir de agora, Jesus me mandou na sua vida para resolver os problemas. E a pessoa vai assim, ó, uau, Deus ouviu as minhas orações. Acorda, bom dia, meu amor, vai dormir, meu amor, que saudade. E a hora que encontra, então, o sexo do narcisista, via de regra, já vi casos que não, mas via de regra, melhor sexo da vida. Sabe por quê? Você gosta que beije pescocinho, ele vai só ali. Você gosta de sexo oral, ele vai ler tudo sobre sexo oral, assistir vídeo, podcast, pra fazer o melhor. Ele te masturba, ele não transa com você. Que isso?
ele toma remédio, ele faz o que for preciso para que você tenha o maior orgasmo da sua vida. Dura geralmente de 2 a 8 meses. 8 é muito raro. Entendi. Mas é de 2 a 6, geralmente, que eu vejo. 3 ali é a média. Eu achei que ele ia falar do tempo do sexo, de 2 a 8 horas da noite. Tá, porra, que narcisista é esse? Você nunca ficou 2 horas transando, não? Uai, que homem raro, né? 5 minutos eu achava que era muito. Não, eu também não. Tô procurando alguém. Só tem máquina. Só tem máquina aqui. Nós estamos falando de horas ou minutos aqui, né? Horas ou minutos? Caramba. Segue ali. Mas o narcisista, ele vai trazer toda essa experiência. Cara, quando você apaixonou, que você tá entregue, tá de 4 pela pessoa, o que ele faz? Mas é da noite pro dia, não tem explicação. É assim, ó. Sumir. Ele corta. Corta. E aí você acorda e não tem um bom dia. Acho que a pessoa tá dormindo, né? O que tá acontecendo? Não. Aí ele já tá diferente.